a busca e penhora de bens e as impenhorabilidades. Tudo que eu estou falando aqui serve para as associações, assim como serve também para as fundações, tá bom? Presta atenção, são entidades sem fins lucrativos. Tudo que nós vamos falar aqui serve para esses dois tipos de entidades. Vamos lá. Busca e penhora de bens e as impenhorabilidades. Vamos começar falando da busca por dinheiro? Imagine então, cliente te procura e te entrega um cheque que foi dado por uma associação, então ele vendeu lá produtos para uma associação, a associação deu um cheque, ele foi descontar o cheque voltou sem fundo. E aí, como que você vai fazer? Obviamente, você já aprendeu comigo aqui que a execução se faz como uma execução de título extrajudicial qualquer, então você vai protocolizar lá a petição de execução daquele cheque, e aí você vai começar a buscar por dinheiro. O dinheiro de uma entidade sem fim lucrativo, ele é impenhorável? Não pode penhorar o dinheiro dessa entidade? Absolutamente não. A penhora pode acontecer normalmente. É possível, então, você penhorar dinheiro de uma entidade sem fins lucrativos. Mas, aqui começa a diferenciação. Algumas verbas que podem estar lá na conta bancária da associação, da entidade, podem ser impenhoráveis por se tratar do quê? De verba recebida do poder público. Algumas entidades, além de ser uma associação sem fim lucrativo, ela passa a ser uma entidade de utilidade pública. E por ser de utilidade pública, eventualmente recebe auxílio do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Essa verba recebida de auxílio, ela não pode ser objeto de penhora. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagina um hospital que é uma associação sem fim lucrativo, beneficente, que recebe a ajuda do município para poder pagar os médicos que atendem pelo SUS. Então, todo mês cai lá na conta do hospital R$100.000. Esses R$100.000 vindo do poder público, esse valor não pode ser penhorado. Da onde que está isso? Lá no artigo 833, inciso 9 do CPC. Fala assim, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação obrigatória em educação, saúde ou assistência social. Então, o hospital que recebe uma verba pública para aplicar lá na saúde, essa verba recebida do órgão público não pode ser penhorada. Mas aqui, ó, atente-se para isso. Essa alegação feita pelo devedor de impenhorabilidade deve ser, então, feita pelo devedor lá na impugnação, depois que a penhora já foi feita. Então, você sempre vai pedir a utilização do cisbajude quando você estiver executando uma entidade sem fins lucrativos. O juiz vai lá na conta, vai encontrar, vamos dizer, R$10.000, e aí a entidade tem em impugnação embargo dizendo, opa, esses R$10.000 fazem parte de uma verba pública que eu recebi do município X, do estado X, portanto impenhorável. Por que que é assim? Porque você não tem como saber antecipadamente se o dinheiro que está na conta é de verba pública, se é de convênio particular que ele recebeu, se é de alguma coisa que esse hospital vende, enfim, a alegação de impenhorabilidade cabe à entidade. Você, na função de exequente, sempre vai pedir o cisbajude. Mas agora presta atenção para o nosso alerta prático. Alerta prático. Muitos, meus amigos, muitas entidades sem fins lucrativos abusam dessa impenhorabilidade e tentam fazer com que ela alcance verbas que são penhoráveis. Como assim? Imagina então que você pediu o cisbajude, a dívida é lá de R$10.000. E aí encontrou R$10.000, penhorou R$10.000, e aí a entidade vem correndo dizer, não, essa verba é impenhorável porque ela foi recebida de um poder público. Primeiro ponto, a demonstração deve ser feita de forma objetiva e numérica. O que isso quer dizer? Se o executado vai dizer que esses R$10.000 fazem parte de uma verba pública, ele tem que juntar documento disso. Cadê o documento que prova que aquele dinheiro que está lá na conta dele foi recebido de uma pessoa jurídica de direito público? O direito público é obrigado a documentar tudo. Tem que ter documento provando. Cadê a transferência bancária anterior? A empresa, a associação tem que ter tudo isso, tem que ter tudo documentado. Então, o alerta prático
que eu quero fazer é para, se você estiver atuando pelo executado, para alegar essa impenhorabilidade, você tem que provar a origem do recurso. Mostrar a movimentação lá, ó, saiu da conta do município e entrou na conta da entidade. A quantia pode ser maior do que os 10 mil reais. Ou se forem quantias menores vindas todos os meses, você vai mostrar lá no extrato bancário, ó, nunca entrou outro dinheiro, o dinheiro é sempre do poder público até completar esses 10 mil reais. Mostra a origem e o destino da conta. Você precisa mostrar, porque senão o juiz vai partir do pressuposto de que é penhorável. E você que advoga o exequente tem que aprender a olhar o extrato. O que é aprender a olhar o extrato bancário? Bom, se no dia 5, foi penhorado lá 10 mil reais que estava no extrato, a pessoa que vai alegar a impenhorabilidade tem a obrigação de trazer o extrato pretérito, até o momento em que aquele dinheiro entrou na conta. Olha aqui, juiz, entrou esses 10 mil reais na conta e antes a conta estava zerada. Ou seja, os 10 mil reais penhorados são impenhoráveis porque vieram de uma entidade pública. Agora imagina que você nem olha o extrato e aí ela fala, olha, eu recebi 10 mil reais do município e esses 10 mil reais são os mesmos que foram penhorados. E aí você vai olhar o extrato e houveram vários depósitos posteriores, vindo da Unimed, vindo de outros planos de saúde, né? Estamos falando de um exemplo de um hospital beneficente. Enfim, aquele dinheiro pode ser de qualquer lugar e não necessariamente vindo do poder público. Você precisa aprender a olhar o extrato. Se você não souber olhar o extrato, muito provavelmente você vai errar. Então, vamos superar esse primeiro mito. É possível, então, penhorar dinheiro que está na conta da pessoa jurídica que não tem fim lucrativo, de uma entidade beneficente? Sim, é possível e cabe à entidade alegar a impenhorabilidade, tá bom? Vamos para o segundo ponto aqui, ó. A busca por veículos. E a pergunta que fica é: os veículos que são utilizados por uma entidade sem fins lucrativos, eles são impenhoráveis? Eu não posso, então, penhorar a ambulância do hospital, eu não posso penhorar o carro do clube, eu não posso penhorar o ônibus que transporta os jogadores do futebol, lá daquela associação de futebol, eu não posso fazer isso? Bom, absolutamente não existe impenhorabilidade geral. A penhora pode ocorrer normalmente, tá? Essa é a regra, eu vou falar a regra e agora eu vou falar a exceção. Então, professor, posso penhorar um automóvel, um veículo que está no nome de uma associação sem fim lucrativo? A resposta é sim. Mas, se o veículo, presta atenção, se o veículo for essencial para o desempenho da atividade da entidade, aí você vai encontrar julgados considerando presente a impenhorabilidade que está prevista lá no artigo 833, inciso 5 do Código de Processo Civil. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro e eu vou falar da hipótese legal. Imagina uma associação que foi criada para transportar os renais crônicos, aquelas pessoas que têm problema crônico de rim. Então, os parentes, as pessoas próximas criaram uma associação para que juntas elas pudessem comprar um veículo e contratar um motorista para todo dia passar na casa de cada um deles e levá-los até o hospital para poder fazer a hemodiálise, que é o tratamento que o renal crônico precisa para poder se manter vivo. Imagina, a associação foi criada para isso e foi adquirida uma van que faz esse transporte. Esse é o único veículo que essa associação tem para fazer o transporte dos associados para a realização da hemodiálise. E aí, meus amigos, vamos ler o artigo 833 do Código Civil, lá no inciso 5º. Ele fala que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Mas olha, a jurisprudência também traz isso para a realidade empresarial, tá? Se o utensílio, o bem móvel, a ferramenta, o instrumento for essencial para a realização da atividade da associação, há jurisprudência no sentido dizendo que não dá para penhorar. Então imagina, a associação foi criada para poder transportar os renais crônicos. Você vai lá e penhora o único veículo que faz esse transporte. Acabou a associação. Não dá para fazer de outra forma. O fim da associação
está extinto. Então, há julgado no sentido que, nesse caso, não seria penhorável. Mas, atente-se, meus amigos, essa alegação e a prova dessa alegação deve ser feita pelo devedor através de impugnação, através de embargo ou em exceção de pré-executividade. Você, na função de exequente, vai pedir para o juiz fazer o renajude. Fez o renajude, penhorou aquela van. Se a associação não vier em defesa e não alegar impenhorabilidade, esse veículo vai a leilão, pode ser adjudicado, enfim. Mas se ela alegar impenhorabilidade, é ela que tem que fazer a prova. E aqui, ó, mais um alerta prático. Abre o ouvido, chega mais perto da tela. Toda vez que eu falar alerta prático, faz isso, ó. Chega mais perto da tela, tá? Vem aqui pertinho da tela para você ouvir. Isso aqui é muito importante. O veículo, nesse exemplo que eu dei aqui da Associação dos Renais Crônicos, né? O veículo, ou o utensílio, ou o instrumento, tem que ser essencial à realização da atividade. Sem esse veículo, sem esse instrumento, a atividade para. Tá? Agora, se a ausência do veículo apenas dificulta a atividade, mas ela pode continuar sendo realizada perfeitamente de outra forma, aí não se fala em penhorabilidade. Exemplo, imagina então uma associação, um clube, que tem um veículo que é utilizado para transportar o funcionário que vai todo dia fazer compra no mercado. Então, a associação tem lá uma cantina e para abastecer essa cantina, todo dia um funcionário vai lá com o carro fazer compra. E aí esse carro é penhorado, a associação vem e fala, olha, é um utensílio essencial para a nossa atividade. Você vai falar, essencial coisa nenhuma. Sem o veículo, você pode perfeitamente pedir as compras por delivery, você pode pegar um Uber e ir lá e fazer as compras, então não é essencial. Afinal de contas, a atividade da associação não é fazer compra, a atividade da associação é lazer, pode ser cultura. Lembra então, todas as vezes em que o utensílio, a máquina ou o veículo estiver diretamente ligado à finalidade da associação, da entidade, ele é impenhorável. Caso contrário, não, ele pode ser penhorado sim, e aí cabe a você, expert em execução, aquele que está tendo conhecimento agora. Lembra que eu falei que os inimigos que atrapalham o sucesso é o desconhecimento. Se você não sabia disso, agora você sabe. Então, eu quero dizer aqui, ó, não aceita apenas e simplesmente qualquer alegação de impenhorabilidade. Não é o executado bem assim, não, eu sou uma associação sem fins lucrativos, eu presto um serviço público, então o meu carro é impenhorável, nada disso. O carro só é impenhorável quando ele é da essência da atividade. Lembra sempre do exemplo, ó, a associação aí dos renais crônicos criou a associação para o transporte. O carro é essencial para realizar o transporte. Tá? E o carro do clube. O carro do clube não é essencial, o clube pode se virar de outro jeito. Os associados vão continuar tendo lazer, vão continuar tendo diversão, a associação não vai parar pela penhora do carro. Tá? Então, no que diz respeito à penhora de veículo, que geralmente é o segundo tipo de penhora que se tenta, né? Primeiro se tenta penhora no cisbajude, depois se tenta penhora no renajude, que é a penhora de veículo, a busca de veículo segue essa regra. Vamos para o terceiro ponto, busca por imóveis. É possível, então, penhorar a sede da associação? Ou, outra pergunta, a sede da associação é impenhorável? Tá? O que você acha? Qual você acha que é a resposta para essa pergunta? A sede de uma associação é impenhorável? Vamos lá para a resposta. Absolutamente não. A penhora pode acontecer normalmente, tá? Mas, meus amigos, como nem tudo são flores, né, no direito, as entidades de caráter estritamente filantrópica, é normal quando a gente está falando de uma entidade estritamente filantrópica, ou seja, com o objetivo de fazer o bem para outras pessoas, e aí leia-se as santas casas, né, aquelas entidades que atuam no ramo de saúde, é normal você ver decisão impedindo a penhora e o leilão da sede da entidade, quando essa penhora ou esse leilão acabar impondo o fim das atividades da associação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo talvez vai caber aí na sua cidade. Imagina a penhora e o leilão da sede
da única associação hospitalar de uma cidade do interior. Então, às vezes aí no seu município tem lá um hospital chamado de Santa Casa. Você vai descobrir que esse hospital é uma associação que tem o objetivo filantrópico de cuidar da saúde de outras pessoas. Imagina se por uma dívida, por uma má administração, essa entidade, essa associação, acaba tendo a sua sede levada a leilão. E aí, simplesmente alguém vai arrematar e vai acabar a Santa Casa. Se isso acontecer, a cidade simplesmente vai ficar sem hospital. E é aqui que eu queria fazer esse alerta para você. Existem inúmeros julgados suspendendo a penhora e o leilão, apelando para questões humanitárias, para questões que envolvem o interesse público. Em tese, essas decisões, elas não têm um amparo diretamente na lei. Você não vai encontrar na lei nenhum dispositivo dizendo, olha, a sede de um hospital, uma associação beneficente não pode ser penhorado. Não, você não vai encontrar isso, e nem nada parecido. Nós vimos aí as impenhorabilidades, fala de utensílios, de bens móveis, mas em momento algum fala de impenhorabilidade da sede. Tá? Mas existem decisões nesse sentido, voltadas para entidades de saúde, cujo encerramento das atividades, o fechamento, pode causar um grande mal público. Tá? Então eu fiz questão de trazer essa exceção. Agora, um alerta prático muito importante. Aqui, o trabalho do exequente é demonstrar que a cidade consegue sim viver sem a associação. Imagina, você está lá executando o hospital por uma dívida reconhecida, R$1 milhão, e o hospital tem uma sede lá que vale R$1.200.000, vamos dizer assim. Você já procurou de todas as formas, não encontrou nada, só resta a penhora da sede. Quer dizer que a empresa vai ficar no prejuízo? Bom, o seu trabalho como exequente, presta atenção que isso é um alerta prático, é mostrar para o juiz que, olha, mesmo encerrando as atividades dessa associação, apesar dela desempenhar um trabalho de interesse público, a saúde no município não vai parar. Aqui no município tem esse posto de saúde, essa entidade que também atendem para quem podem ser transferidas todas as atividades desse hospital. Então, não se deixe enganar por uma impenhorabilidade de faz de conta. Às vezes a entidade não é tão essencial assim. Tanto é que se fosse, ela era bem administrada. Às vezes ela está lá capenga, se arrastando há anos, e o advogado inexperiente ou que não tem o conhecimento da jurisprudência e da lei, aceita essa tese de impenhorabilidade. Você que é um inconformado, que estiver advogando por exequente, você tem que ir nas minúcias, tá? Já o trabalho do advogado do executado é demonstrar o contrário, tá? E também indicar para o juiz que há uma alternativa. A entidade não pode fechar. Se a Santa Casa fechar, não tem quem faça cirurgia disso, cirurgia daquilo. A população vai ficar desassistida. E excelência, ainda há outra alternativa. Pode-se penhorar parte do faturamento, como nós vamos ver mais adiante. Pode-se penhorar esse veículo. Você dá outras alternativas e aí o juiz, sim, ele vai lidar a penhora da sede. É claro que o direito, realizar a justiça ao final de tudo, é o objetivo. E se puder realizar a justiça e ao mesmo tempo resguardar o interesse público, melhor ainda, né? Ninguém quer ver aqui efetivamente o único hospital da cidade fechando. Agora imagina que exatamente ao lado daquele município tem uma outra cidade com um hospital que funciona. Veja, a população não vai ficar desassistida. Cabe a você, então, advogado do exequente, superar essa impenhorabilidade que você aprendeu aqui, que é prevista, que tem sido acolhida na jurisprudência, tá bom? Então, quando a gente está falando da penhora de bens imóveis, é perfeitamente possível. Ah, professor, e o terreno que tem do lado? Imagina que a Santa Casa tem a sede e tem o terreno que serve de estacionamento. Meu amigo, isso não vai inviabilizar a saúde do município. As pessoas vão poder parar na rua, vão parar onde for. Então, a penhora desse estacionamento, se for uma matrícula separada, é plenamente possível, tá bom? Vamos lá. Falamos, então, agora da busca por imóveis e vamos falar da busca por bens móveis que guarnecem a entidade. Então você está executando uma associação, você está executando uma fundação, já tentou a penhora de dinheiro, não achou nada, já tentou a penhora de veículo, não achou nada, já tentou a penhora
de imóvel e não achou nada, hoje a associação funciona num imóvel alugado, por exemplo, isso é muito comum, você vai partir para a busca de bens móveis, daquilo que guarnecem, que estão lá na sede da entidade. Quando que isso é possível? Há algum impedimento? É possível penhorar, por exemplo, os móveis, os computadores e todos os demais equipamentos que estão lá na sede ou em uma subsede daquela associação? E a resposta é sim, absolutamente sim. E quando isso acontece, geralmente você precisa fazer com que isso seja acompanhado de uma remoção para depósito nas mãos de outra pessoa. Isso costuma ser muito eficaz para agilizar um acordo. Como assim, professor? Não entendi. Bom, imagina o seguinte. Você já tentou de tudo. E aí você está executando uma dívida lá no juizado, uma dívida de R$ 2.000. Você vai pedir então para que o oficial de justiça vá até a sede da associação e penhore todos os bens que guarneçam lá, ou os bens suficientes para poder fazer o pagamento da dívida, seja cadeira, seja mesa, seja computador, enfim, você pode pedir isso, tem previsão legal. E aí, além de pedir isso, você vai pedir na mesma pretensão que esses bens móveis fiquem em depósito, não com o executado, mas fiquem em depósito com o depositário judicial. Essa é a regra. Se não me falha a memória, artigo 830, coloca aí para mim, depois você dá uma olhada que eu não estou com o CPC aberto. O artigo que fala que a preferência do depósito dos bens móveis é na mão do depositário judicial. E o mesmo artigo fala assim, na comarca onde não houver depositário judicial, a preferência é na mão do exequente. Só em último caso é que fica o bem móvel penhorado na mão do executado. Então você vai penhorar e de imediato já remover. Quando isso acontece, meu amigo, o devedor corre para fazer um acordo. Imagina, ó, o credor pede a penhora e a remoção de todos os equipamentos que guarnecem a academia de um clube. Você está executando um clube. Aí você pede para o juiz, ó, o oficial de justiça vai lá e penhora lá o maquinário que guarnece a academia. Mas não vai só penhorar, vai penhorar e vai remover. Os associados que usam a academia, que não vão conseguir usar a academia, eles vão babando para cima da direção para poder resolver aquela situação. Isso na prática agiliza muito o acordo. Se eles forem essenciais para o desempenho da atividade daquela associação, há também julgados considerando presente a impenhorabilidade lá do artigo 833, inciso 5º do Código de Processo Civil. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu conheci uma associação no interior onde eu trabalhava, que ela foi criada exclusivamente para produzir aquilo que se chama de multimistura. Multimistura é a mistura de vários, vamos dizer, ingredientes de alimentação, e essa multimistura é um alimento que é dado às famílias de baixa renda, para a sobrevivência das crianças. As crianças que às vezes estão desnutridas, quando consomem essa multimistura, elas conseguem se transformar. Então há associações que são beneficentes, que são criadas para isso. E essa multimistura, ela depende de uma máquina que é criada para produzir, para misturar todos os ingredientes. E aí, imagina, então, essa máquina é um utensílio que é essencial para o funcionamento dessa associação. Tirando essa máquina, acabou, morreu a associação. É diferente do computador dessa associação. A associação continua sobrevivendo, fazendo lá a mistura, tendo a máquina. Com o computador ausente, faz todas as anotações na mão, não é essencial. A cadeira não é essencial, a mesa não é essencial. Veja, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele fala que são impenhoráveis, e aí ele fala os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Nós não estamos falando de profissão de executado, nós estamos falando do funcionamento de uma associação, mas a jurisprudência pega essa norma e aplica também na execução de uma entidade, tá? Mas, ó, muita atenção. Essa alegação da impenhorabilidade, a prova dela deve ser feita pelo devedor, seja em embargo, seja em impugnação. O seu papel como exequente é pedir a penhora. Ah, professor, mas eu já sei que aquela máquina, ela é essencial à atividade lá da associação. Então não pede a penhora, se você já sabe. O fato é que nem sempre isso é claro, né? Nem sempre isso é fácil. Ah, você vai falar que os equipamentos da academia, eles são utensílios essenciais ou úteis para o funcionamento do clube, que não tem só academia? Absolutamente não. O clube vai continuar funcionando, muito provavelmente com outras atividades, tá bom? Agora, um alerta prático.
O alerta vale exatamente o alerta que eu já dei há alguns minutos atrás. Esse utensílio, essa máquina, tem que ser essencial à realização da atividade. Sem ele, a atividade para. Se a ausência do equipamento, do utensílio, só dificulta o exercício da atividade da associação, mas ela pode continuar existindo, aí não se fala em penhorabilidade. Como eu acabei de dizer, o computador de uma associação, na minha ótica, ele é perfeitamente penhorável, já que as anotações sobre os associados e etc., elas podem ser feitas perfeitamente à mão. Não era assim que acontecia antes de existir o computador? Não pode ser feita no caderno? Mas olha, nisso só a prática que vai dizer. Só os casos concretos que você enfrentar, analisando cada situação. Veja a situação lá da máquina de multimistura. Tirou a máquina, acabou. Não dá para fazer a mistura na mão. Depende de uma máquina, tá bom? Então, o que eu quero, a mensagem que fique para você: não aceite simplesmente qualquer alegação de impenhorabilidade, tá? Você, como advogado do exequente, tem que lutar, tem que ir nas minúcias, como eu estou te ensinando aqui. Se você alega, você está perdendo para o devedor malicioso. Ele deve, usa uma alegação de impenhorabilidade e você cai. É possível a penhora do faturamento da associação e da fundação? Bom, é perfeitamente possível que uma associação ou uma entidade sem fins lucrativos, que ela tenha um faturamento, ou seja, que ela tenha entrada de dinheiro no caixa dela em razão da atividade que ela realiza. Isso é possível? É absolutamente possível. O que ela não pode é pegar esse dinheiro que entrou e dividir entre os associados, porque lembra, ela não tem fim lucrativo. O fim dela é o esporte, é a saúde, é o lazer. Ela não pode, então, entrou faturamento. Ah, vamos dividir entre todos os associados? Não, isso ela não pode. E está aí uma das coisas que diferencia uma associação de uma cooperativa. A cooperativa, ela distribui os dividendos entre os cooperados, tá bom? Mas nós estamos falando aqui de uma associação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Um clube, por exemplo, ele pode ter entrada de dinheiro oriundo das contribuições dos seus associados. Os associados não têm lá uma mensalidade, eles não pagam uma mensalidade, isso faz parte do faturamento. O clube pode ter entrada de dinheiro oriundo, por exemplo, de aluguel do salão de festa. Ele aluga o salão de festa para terceiros não associados e tem entrada de dinheiro. É importante que todas essas verbas são perfeitamente penhoráveis. Outro exemplo, uma entidade hospitalar, então uma Santa Casa, ela pode ter a entrada de dinheiro oriunda, por exemplo, de pagamento feito por convênio médico. Às vezes tem um convênio médico, pega aí Unimed, que é um dos maiores do Brasil, ela paga para uma determinada Santa Casa quando os conveniados à Unimed usam o serviço da Santa Casa. Isso é faturamento. Ela está vendendo, a Santa Casa está vendendo o serviço. Está vendendo o serviço. Algumas até produto, compram medicamento e depois recebem um reembolso da Unimed. Isso é faturamento. Essa verba, ela é perfeitamente penhorável. E eu vou te mostrar como fazer isso na prática, tá? Uma associação de servidores do município, por exemplo, ela pode ter a entrada de dinheiro oriunda das contribuições. Então, se você já foi associado, quem é servidor público sabe, às vezes tem lá a associação dos servidores do município e o servidor concorda, inclusive, que todo mês se debite lá uma parte do salário dele para pagar para o funcionamento da associação, tá? São diretamente debitadas da folha de pagamento. Essa verba é perfeitamente penhorável, ela faz parte, ela é o faturamento, vamos dizer assim, da entidade que não tem fim lucrativo, tá? Mas ao mesmo tempo ela tem entrada de dinheiro.